Era uma vez, em uma terra distante chamada Israel, um jovem pastor chamado Davi. Ele cuidava das ovelhas de seu pai e amava passar seu tempo ao ar livre, tocando sua harpa e admirando a grandeza da criação de Deus. Um dia, o profeta Samuel chegou à casa de Jessé, o pai de Davi, com uma mensagem especial de Deus. Deus havia escolhido um dos filhos de Jessé para ser o futuro rei de Israel. Jessé chamou todos os seus filhos para a reunião, mas o escolhido não era o mais velho ou o mais forte. Deus escolheu Davi, o jovem pastor. Davi foi ungido como rei, mas ainda não era o rei de fato. Ele voltou para suas tarefas de cuidar das ovelhas, sem saber quando ou como se tornaria rei. Mas Deus tinha um plano maravilhoso para ele. Enquanto isso, o exército de Israel enfrentava um grande desafio. Um gigante chamado Golias, que era um guerreiro temido dos filisteus, desafiou os israelitas para um combate. Golias era tão alto que sua cabeça tocava as nuvens, ou assim parecia para os israelitas. Eles estavam cheios de medo e não sabiam o que fazer. O rei Saul, líder de Israel naquela época, estava procurando alguém corajoso o suficiente para enfrentar Golias. Davi, que estava visitando seus irmãos no acampamento do exército, ouviu o desafio de Golias e ficou indignado. Ele se ofereceu para lutar contra o gigante. Saul estava hesitante no início, pois Davi era apenas um jovem pastor, mas Davi contou como Deus o havia ajudado a vencer leões e ursos enquanto protegia suas ovelhas. Ele confiava em Deus para ajudá-lo a vencer Golias também. Saul concordou, e Davi se preparou para a batalha. Ao invés de usar a armadura pesada de guerreiro, ele escolheu confiar em Deus e pegou apenas uma funda e algumas pedras lisas do riacho. Quando Davi enfrentou Golias, o gigante riu dele, zombando de sua aparência frágil. Mas Davi não se abalou. Ele confiou em Deus, colocou uma pedra na funda e lançou-a com toda a sua força. A pedra acertou Golias na testa, derrubando o gigante imediatamente. Os israelitas ficaram surpresos e aterrorizados, enquanto os filisteus fugiram em pânico. Davi, o jovem pastor, venceu o gigante com a ajuda de Deus. Sua coragem e confiança em Deus o tornaram um herói em Israel. Davi eventualmente se tornou o rei de Israel, e apesar de seus erros e desafios, ele foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Ele escreveu muitos salmos, músicas que louvavam a Deus e expressavam seu amor por ele. E assim, a história do jovem pastor Davi nos ensina que não importa o quão pequenos ou fracos nos sintamos, quando confiamos em Deus e seguimos corajosamente seus caminhos, Ele nos capacita a enfrentar até mesmo os maiores desafios da vida.